Olá pessoal, tudo bem? Continuando então nosso estudo aí das camadas terrestres, a gente parte agora para a biosfera, né? Camada terrestre aí da qual a gente encontra vida na Terra. Então vamos lá. A biosfera é a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida: florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, entre outras, né? Veja aí na imagem então ó, que o norte da América do Sul há uma região mais esverdeada, é a floresta amazônica. A região mais amarelada, no norte da África, corresponde ao Saara, então aqui ó, e o maior deserto do mundo. Já as partes azuis representam os oceanos, mares e lagos. As regiões representadas em branco são cobertas ou formadas por gelo, né, nos polos aí. Então, tudo isso, né, compreende a nossa biosfera. A ecologia. Pense nas plantas e nos animais que você encontra no dia a dia. Como esses seres se relacionam entre eles e com o ambiente onde vivem. Reflita sobre o clima do local onde você vive. Há muitas chuvas, chuvas fortes, longos períodos de seca, não. Os climas, né, são bem definidos. No Brasil, observamos regiões que apresentam plantas, animais e climas típicos. Você já deve ter ouvido falar da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, Mato Grossense e da Floresta Amazônica. Vamos dar um exemplo de animal típico de uma dessas regiões. O muriqui é o maior macaco das Américas. Ele é encontrado na Mata Atlântica, um dos ambientes com maior variedade de espécies do planeta, o que ocorre principalmente em partes próximas ao litoral do Brasil. Então tem aí a imagenzinha do muriquizinho aí, né? E o típico local onde ele vive. O muriqui geralmente vive em bandos de cerca de 20 indivíduos, alimentando-se de folhas de plantas encontradas nesse ambiente. Esse animal está ameaçado de extinção em razão da caça e da destruição das matas. Ou seja, a gente destrói a região onde ele vive, né? E ele vai ficando deslocado, isso vai dificultando a sua vida e o que pode ocasionar a morte desses carinhas aí, né? Vale lembrar aqui também do conceito de herbivoria, né? Se alimenta de folha de plantas. Então vamos lá. As relações que os seres vivos mantêm entre si e com o ambiente que habitam são estudadas pela ciência chamada ecologia. Pessoal, então ecologia aí, que vem da palavra oikos, né, do grego, significa casa ou ambiente, né? E logos, o estudo. Então, o estudo do ambiente onde se vive, mas não só do ambiente, mas sim da relação do organismo vivo com esse ambiente, né? Quais são as relações que ocorrem do ser vivo e o não vivo naquela região. Então, olha só, a ecologia pode estudar, entre outros aspectos, a relação de um bando de muriquis tem com outros seres, ou seja, entre populações diferentes, populações de macaco e populações de pássaros ou de lagartos ou de outros macacos que sejam, né? Como a extinção dos muriquis afetaria os outros seres do ambiente, ou seja, qual é o impacto de eu extinguir uma espécie? Será que tem um desequilíbrio? Será que não? Será que não muda nada, é indiferente, né? E a influência do clima sobre esses animais, ou seja, como que o ambiente, né, a chuva, a quantidade de chuva, a quantidade de calor, a quantidade de frio, influencia na vida desses organismos, né? Então costuma-se dizer que em ecologia todas as partes se relacionam. Isso significa que todos os seres vivos estabelecem relações entre si e com os elementos do ambiente, como os seres inanimados, né, os abióticos que a gente chama, a água, o ar e o solo. Você consegue imaginar a importância da compreensão dessas relações? As informações obtidas por meio de estudos em ecologia nos ajudam a melhorar a nossa relação com o ambiente, entendendo como o ambiente funciona. Podemos diminuir o impacto das ações humanas nos demais seres vivos. Além disso, todas as ações que protegem o ambiente protegem também a nossa saúde, né? E as das gerações futuras aí que vão vir. Vamos conhecer alguns termos usados então em ecologia para entender por que eles são importantes para explicar o que acontece com seres vivos e ambientes. Então, agora a gente vai estudar alguns conceitos dentro da ecologia para que a gente consiga compreender de fato o estudo da ecologia mais para frente. Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente traz aqui é o conceito de espécie, né? O que é espécie? As pessoas geralmente se encantam com filhotes de animais, como gatos e cães, ou quase todos, né? Filhote de quase tudo é bonitinho, gostosinho, dá vontade de apertar, né?
Veja a figura então 4.16, que é aí a gatinha com os seus filhotinhos mamando. Os filhotes de gato, por exemplo, nascem do cruzamento, ou seja, a cruza entre um macho e uma fêmea, entre os dois adultos. Se chegarem à vida adulta, é muito provável que esses filhotes sejam férteis, ou seja, tenham a capacidade de acasalar com outros e gerar novos filhotes. Esse ciclo mostra que os gatos domésticos são todos da mesma espécie. Ou seja, quando eu falo em espécie, como que eu sei que um animal é da mesma espécie que o outro? Às vezes eles são muito parecidos, mas não são da mesma espécie. Às vezes eles são muito diferentes, parecem diferentes, mas é da mesma espécie. Imagina o seguinte, vamos usar um exemplo aí do cão. Aqui ele traz o gatinho, mas vamos usar o cão doméstico. Eu tenho um Border Collie, você pode ter um Poodle. Ambos são cães, certo? Até aí sem novidade. E ambos têm raças diferentes, eles são bem diferentes, não são? Mas eles são da mesma espécie, né? O caninos, né? O doméstico lá. Então, a raça canina e os cães domésticos, eles são todos da mesma espécie, mas eles são de raças diferentes. O que significa dizer que eles são todos então da mesma espécie? Significa que eles têm a capacidade de se procriar entre eles e gerar indivíduos férteis. Ou seja, para eu definir um organismo sendo da mesma espécie, eles têm que ter a capacidade de cruzar e ter filhotes que tenham a capacidade de cruzar com outro e dar origem a filhotes também. Se qualquer cruzamento acontecer entre dois organismos, que não nasça alguma coisa, não nasça um filhote, ou até mesmo que nasça, mas ele não tem a capacidade de se reproduzir, então a gente não tem organismos da mesma espécie. Por exemplo, a mula aqui, né, que é o cruzamento da égua com o jumento lá. A mula é um ser que nasce de um cruzamento de duas espécies diferentes, mas ela não forma uma espécie nova, por quê? Ou melhor, ela não é da mesma espécie, né? Os dois organismos que cruzaram não são da mesma espécie, por quê? Porque a mula, ela é infértil, ela não consegue transmitir essa característica adiante. Ou seja, os pais não são da mesma espécie, beleza? Então, olha só, as onças pintadas são outro exemplo de espécie de animal. Elas podem cruzar entre si e gerar filhotes férteis. Embora gatos e onças tenham muitas semelhanças, eles pertencem a espécies diferentes e não podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, né? Só outro exemplo aí do que eu acabei de explicar. Uma espécie, portanto, é o conjunto de indivíduos que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, né? A definição aí de fato do que é espécie. Cada espécie recebe um nome científico, que é composto por duas palavras em latim, sempre em latim. Ou latinizadas, ou seja, eu pego uma palavra que não existe no latim e transformo ela em latim. Olha só, o nome científico deve ser escrito sempre em itálico, sempre, sempre, sempre. Professor, mas e a mão? Como que eu escrevo o nome científico? O nome científico escrito à mão, a palavra tem que estar sublinhada, com uma linha embaixo, para eu saber que a ideia era essa, né? Eu não tenho como diferenciar um itálico de uma letra normal cursiva, porque tem pessoas que já têm a letra mais deitada, outras não, né? Então eu sublinho isso quando eu estiver escrevendo. Quando eu estiver digitando, sempre deverá estar em itálico. A primeira palavra com a letra maiúscula e a segunda sempre minúscula, beleza? E aí o nome científico, por exemplo, aqui da onça pintada, ó, a gente tem Panthera onca, né? Ou Panthera onça, que se escreve ali, ó. Se for digitado, tem que ser Panthera onça daquele jeito ali, ó, né? Em itálico. Repare que o primeiro nome é maiúsculo, o segundo minúsculo. E Panthera onça sublinhado se for escrito à mão. O nome da espécie humana, por exemplo, pode ser escrito como Homo sapiens, né? Em itálico, no digitado, ou quando escrito à mão, Homo sapiens sublinhado. Beleza? Isso aí a gente vai falar um pouco mais quando a gente estudar ecossistemas lá no 7º ano. Mas o conceito de espécie, como isso deve ser tratado, está bem definido aqui. Beleza? Outro termo que a gente tem que saber e entender para conseguir falar sobre ecologia e biosfera é o termo habitat e nicho. O lugar em que um indivíduo vive, o ambiente natural de onde ele vive, se chama habitat. Já o conjunto de relações que a espécie mantém com outras espécies e com o ambiente físico onde ele vive, ou seja, com o habitat onde ele vive, se chama nicho ecológico.
ou simplesmente nicho. Para conhecer o nicho de uma espécie, a gente precisa saber do que ela se alimenta, onde, em que hora do dia ela obtém esse alimento, onde ela se reproduz, onde que ela se abriga, onde ela, né, como que ela se defende, como ela ataca, como ela procura alimento. Ou seja, tudo isso seria nicho, né, ecológico. Como que ela faz, como é o funcionamento da vida dela naquele ambiente. Isso é nicho. Aquele ambiente onde ela faz o seu nicho é o seu habitat. Beleza? Então é habitat e se escreve habitat, né, com T mudo no fim aí. Então olha só, o nicho é de modo simplificado o modo de vida de uma espécie na natureza. Por exemplo, a onça pintada e a capivara podem ser encontradas no mesmo habitat, ou seja, no mesmo ambiente. O Pantanal mato-grossense, localizado nos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas a onça pintada, ela é carnívora e a capivara é herbívora. Logo, a gente sabe que a onça pintada deve caçar a capivara no seu ambiente natural, certo? Então, ó, no caso de uma planta, o nicho inclui os nutrientes que ela retira do solo, o solo na qual ela está fixada e onde obtém esses nutrientes em relação que ela estabelece com as outras espécies e assim por diante. Então, quando eu tenho aqui onças, né, capivaras e plantas, elas estão ocupando o mesmo habitat. Porém, elas possuem nichos diferentes. Cada um tem um tipo de vida diferente um do outro, né? Então, perceba então que conhecer o nicho de uma espécie significa saber como ela utiliza esses recursos do ambiente. Como que ela, né? Por exemplo, aqui da capivara e da onça. Será que a onça se alimenta dessa capivara nesse ambiente? Sim, não. Para que essa capivara não sofra essa predação, onde será que ela se esconde? Em quais regiões desse habitat ela vive? Será que é o mesmo de fato que a onça? Ou será que é ambientes diferentes, né? Então, isso é nicho ecológico, beleza? E aí, para entender certinho essas relações entre os nichos, eu preciso entender os conceitos de população e comunidade. Então, imagine o seguinte. Eu nem vou ler aí para vocês, eu vou explicar direto. Pensa no seguinte, eu tenho um indivíduo. Esse indivíduo é formado por um conjunto lá, lembra que a gente falou em célula? Então eu tenho célula, um conjunto de células forma um tecido com uma determinada função é um órgão, vários órgãos executando a mesma função é um sistema, por exemplo, sistema respiratório, formado por vários órgãos, pulmões, né, a traqueia, faringe, aquela coisa. Agora, depois que eu tenho tudo isso, eu tenho um corpo, ou seja, eu tenho um indivíduo de uma espécie qualquer. Então eu tenho um indivíduo. Um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Se eu tenho agora um conjunto, né, uma população de indivíduo, uma população de outro indivíduo, capivaras e onças, e vivem no mesmo ambiente, agora eu tenho uma comunidade aqui. Beleza? Então olha só ali como que ele traz. Indivíduos da mesma espécie vivem em determinada região, formam uma população. Por exemplo, todas as onças pintadas do Pantanal formam uma população. As capivaras também, que vivem nesse ambiente, também é uma outra população, certo? Porque é de outra espécie. No Pantanal, portanto, há populações de capivaras, onças pintadas e várias outras espécies de animais, plantas, fungos, etc. Né? Então, todos os seres vivos de um determinado local formam uma comunidade. Isso significa que as populações do Pantanal formam uma comunidade. Então, população sempre vem antes de comunidade, beleza? E aí a gente pode entrar de fato aí no conceito agora de cadeia alimentar. Cadeia alimentar a gente pode resumir de modo grosseiro aí, que é a forma como essas comunidades se relacionam, né? Como que as populações dentro dessa comunidade vão se relacionar no seu habitat. Então, olha só, os seres vivos de um ambiente se relacionam de várias formas. Uma delas é pela alimentação, ou seja, carnívoros comem herbívoros, né? Herbívoros comem as plantas, que são os produtores de energia. Então, vamos lá. Pense nos últimos alimentos que você consumiu, né? Talvez você tenha comido carne e ovos. E é bem provável que tenha comido frutas, verduras ou outros vegetais. Ou para quem está na quarentena aí, né? Tá comendo muita tranqueira, muito chocolate, muito fast food, iFood, essas facilidades. Então tome cuidado. Ao ingerir alimentos, você participa da cadeia alimentar. Ou seja, a partir do momento que eu estou comendo alguma coisa, eu estou na cadeia alimentar. Por quê? Porque o que eu estou comendo tem origem animal ou vegetal de alguma forma.
né? Então, olha só, a cadeia alimentar pode ser representada por um esquema que mostra quem serve de alimento para quem, ou seja, quem come quem é alimento de quem. Repare aí um exemplo que a gente estava trabalhando ainda. Ó. Capim, capivara, onça pintada. Repare que eu tenho setinhas ligando esses indivíduos. É óbvio aqui, pessoal, logo de cara, que a observação que a gente já faz é: o capim come a capivara? Óbvio que não, né? A capivara que come o capim e a onça pintada come a capivara, se alimenta da capivara. Então, a seta é no sentido do fluxo de alimento, ou seja, o alimento da capivara, a capivara é o alimento da onça, e não quem come quem aqui, beleza, pessoal? Então, olha só, o exemplo acima mostra que o capim serve de alimento à capivara, que serve de alimento para a onça. O capim e as demais plantas, assim como algas e algumas bactérias, absorvem a energia luminosa do sol, como vocês já viram em biologia vegetal, né? E produzem açúcares, glicose e outras substâncias orgânicas, como amido, né? Por meio da fotossíntese. Esses organismos são chamados de produtores. Então pensa, pessoal, os únicos indivíduos capazes de produzir energia sozinho, autossuficiente ali, são os vegetais e algumas algas. E algumas raras bactérias, cianobactérias. Então pense no seguinte, aqui o foco nosso é planta. Então pensa, as plantas eu tenho elas aqui como produtores da fonte principal de energia. Porque sem as plantas eu não consigo alimentar uma capivara. E sem uma capivara eu não alimento uma onça. E por aí vai. Então a base da pirâmide, a base dessa cadeia ou teia alimentar tem que ser sempre um produtor de energia. Os produtores são os seres autotróficos, os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Beleza? Então vamos ver. Nós, assim como os outros animais e muitos outros seres vivos, não conseguimos utilizar diretamente a energia do Sol para produzir o próprio alimento. Assim, obtemos essa energia de forma indireta, por meio do consumo de outros organismos, ou seja, a gente se alimenta de outros organismos para pegar a energia deles. Os seres vivos que precisam ingerir outros para obter energia são chamados de consumidores. Ou seja, a gente só pode ter um produtor na base ali, né? Que é a base. Todos os outros que se alimentam ali, um atrás do outro, todos eles são consumidores dessa produção. Então eu tenho, no caso aqui, eu tenho dois consumidores, não tem? A capivara e a onça. Sendo assim, eu tenho que separá-los, porque eles são organismos diferentes. Então a gente começa a dar nome a esses consumidores. A gente começa a chamar de consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários, quinquenários e por aí vai. Ou seja, olha aqui como ele traz isso. Aqueles que se alimentam dos produtores são chamados consumidores primários. Já os consumidores secundários são os que se ingerem o consumidor primário e por aí vai, né? E assim por diante. Então olha aqui um exemplo aqui embaixo, ó, uma cadeia alimentar em que há um produtor, capim. A gente tem o consumidor primário, o gafanhoto, se alimentando desse capim. Temos o consumidor secundário, que é o sapo se alimentando do gafanhoto. E tenho o consumidor terciário aqui, que é a cobra que vai se alimentar do sapo, que se alimentou do gafanhoto, que se alimentou do capim. No caso aqui ele traz como serpente. Beleza? Então olha só. Os resíduos, como excretas e fezes e restos de substâncias orgânicas, como animais e folhas mortos, sofrem a ação dos organismos chamados decompositores, representados por fungos e bactérias, então. O que significa isso? Esses dois carinhas aqui consomem organismos mortos e transformam aquele resto de alimento em nutrientes novamente. Esses nutrientes vão ficar disponíveis no solo para que plantas consigam voltar a desenvolver. Então fecha um ciclo dessa energia, desses nutrientes aí. Então, olha só. Muitos animais têm uma alimentação variada. Algumas aves, por exemplo, se alimentam de diferentes seres vivos. Elas comem tanto insetos quanto frutas, por exemplo, além de servirem de alimentos para diversos outros seres. Como resultado, participam de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo aí, né? Sendo assim, as diversas cadeias alimentares que existem em um ambiente e que se cruzam e formam o que chamamos de teia alimentar. Então, aqui eu tenho uma cadeia. Aqui eu tenho uma cadeia. Se eu tiver um indivíduo aqui, vamos usar um exemplo aqui, uma lebre. Se eu colocasse uma lebre aqui nesse caso,
A lebre se alimenta do capim também. E ela não come o gafanhoto e nem o sapo, mas a serpente come a lebre. Então eu teria uma lebre que come o mesmo capim que o gafanhoto e que serviria de alimento para a mesma serpente que se alimenta do sapo que se alimentou do gafanhoto. Então eu teria um indivíduo, né, ocupando dois espaços diferentes da cadeia. Como assim, professor? A serpente seria um consumidor terciário, olhando do ponto de vista do capim, gafanhoto e sapo, e seria um consumidor secundário do ponto de vista capim, lebre, serpente. Estão vendo como a serpente ocupa dois locais diferentes ao mesmo tempo? Então, nesse sentido, a gente teria uma teia alimentar e não mais uma cadeia. A gente costuma dizer que a cadeia alimentar é algo linear, ela não tem ramificações. E a teia alimentar, sim, vai ter uma ramificação aqui do capim para a lebre e da lebre para a serpente. Lebre ou coelho, tanto faz, tá, pessoal? Então, olha só, a eliminação de alguns organismos de uma teia alimentar acaba prejudicando outros seres vivos. O que você acha que poderia acontecer, por exemplo, se os pássaros, as aranhas e outros animais que comem insetos forem eliminados? O que você imagina, pessoal? Sem esses predadores, o número de insetos que se alimentam de plantas poderia aumentar muito. Como resultado, muitas plantas poderiam desaparecer, pois seriam intensamente consumidas pelos insetos. Imagina o seguinte: eu tenho uma quantidade de gafanhoto que se alimenta de planta. Se o cara que se alimenta do gafanhoto morre, se eu acabo com o sapo e com a cobra aqui, o gafanhoto não tem um predador natural mais. Então ele vai crescer em quantidade absurda. Se ele crescer em quantidade, a quantidade de alimento vai se tornar pouca para a quantidade de indivíduos que vão se alimentar dela. Consequentemente, esse alimento vai acabar. E se o alimento acabar, também vai começar a morrer de fome a galera que se alimenta dele. Ou seja, vai ser uma reação em cadeia. Eu corto um, eu causo o corte dos outros. Por quê? Porque vai faltar alimento ou vai sobrar indivíduo, e quando sobrar indivíduo vai faltar alimento, se faltar alimento vai acabar os indivíduos, e vai morrer um indivíduo, vai acabar o outro, vai morrer o outro, vai acabar o outro, vai acabar o outro, vai morrer outro, e por aí vai. Beleza? Ou seja, vai causar o que a gente chama de desequilíbrio ecológico, né? Vai começar a morrer, vai acabar, e algumas espécies vão entrar em extinção e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, olha aqui, ele traz um texto pra gente aqui, né? Conexão, ciência e ambiente. Poluição na cadeia alimentar. O ser humano é capaz de provocar alterações no ambiente ao lançar produtos nocivos que prejudicam outros seres vivos, além do próprio ser humano. Esses produtos são chamados de poluentes, e as alterações que eles causam no ambiente recebem o nome de poluição. O que é poluição e o que é um poluente, todo mundo já sabe, né? O que muitas vezes a gente não sabe é definir isso, dar nome a isso, né? Então, olha só, um dos problemas atuais e mais sérios é a poluição dos ambientes por substâncias tóxicas, como o chumbo e o mercúrio, e por produtos sintéticos, como os plásticos e alguns tipos de agrotóxico. Pessoal, só um exemplo aqui, ó. Esses nanoplásticos que a gente chama, são partículas microscópicas de plástico, hoje estão infestando 100% do oceano, ou seja, qualquer litro de água do oceano que você tire de lá, você encontra uma partícula de plástico, né? Partícula essa que não existe naturalmente, ela chegou lá por ação humana, né? Lançamento de dejetos no oceano, aí, através de esgoto e tudo mais. E uma pesquisa recente indica que a maior quantidade de nanoplástico encontrado no ambiente aquático muito provavelmente tem origem das roupas sintéticas, como o nylon, por exemplo, em lavagem em máquina de roupa. Pequenas microscópicas partículas de plástico do nylon é eliminado durante as lavagens, e essa água vai ser jogada no esgoto, depois pode ser tratada ou não, e algum dia vai ser lançado novamente nos rios que vão chegar até os mares. Beleza? Isso é só uma observação aí dentro de poluição. Muitos desses produtos não são biodegradáveis, ou seja, né, eles não são decompostos por bactérias e fungos que a gente acabou de falar ali, né? Ou seja, eles vão demorar dezenas ou centenas ou até mesmo milhares de anos para se decompor no ambiente. Além disso, certas substâncias podem ser ingeridas ou penetrar no corpo de seres vivos, podendo causar diversos problemas à saúde dos seres.
Como essas substâncias tóxicas são eliminadas muito lentamente pelo organismo, elas se acumulam e são transferidas ao longo das cadeias alimentares para cada vez que um ser vivo se alimenta de outro. Ou seja, um peixe que está vivendo nessa água, por exemplo, do plástico, tem partículas de plástico no seu corpo, ele vai servir de alimento para uma ave, por exemplo, marítima, que vai ingerir esse plástico também, que vai ficar no seu corpo e que provavelmente ela vai servir de alimento para um gavião ou para uma outra serpente em alguma ilha, em algum lugar, e que também vai ingerir essas partículas de plástico e por aí vai, né? Em certas regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, os garimpeiros usam mercúrio no trabalho lá, né, de mineração e tudo mais. Eles misturam mercúrio ao solo para separar o ouro e depois aquecem a mistura. Ao fazer isso, o mercúrio que havia formado uma liga com o ouro vaporiza com as impurezas, deixando o ouro puro. Parte do mercúrio acaba contaminando o solo e as águas. Na água, ele é absorvido por algas microscópicas, as quais servem de alimentos para outros seres vivos. Assim, pela cadeia alimentar, o mercúrio pode chegar aos peixes e aos seres humanos que ingerem esses peixes, ou seja, a gente causa uma poluição que acaba afetando até nós mesmos, né, de forma indireta aí. Existe ainda outro problema, além de contaminar o solo e as águas, o mercúrio pode prejudicar diretamente os próprios garimpeiros, quando eles respiram os vapores do metal que é tóxico. Por isso é necessário que esses trabalhadores utilizem equipamentos de proteção para garantir sua segurança, o que infelizmente nem sempre acontece. Na grande maioria das vezes não acontece. Beleza? Então vamos lá. Entendendo isso, a gente pode finalmente falar do que é um ecossistema. Como vimos, todos os elementos da natureza estão de alguma forma relacionados entre si, certo? Portanto, os seres vivos de um local não são afetados apenas por outros organismos que convivem com eles, mas também pelos componentes não vivos, os componentes abióticos, né, desse ambiente, como chuva, gases, calor, tudo isso aí, né? Todos os seres vivos e os componentes não vivos de um ambiente, somados a todas as relações que existem entre esses elementos, formam então o que a gente chama de ecossistema. Então, ecossistema é um sistema complexo de como todos os organismos vivos e não vivos se relacionam entre si num espaço específico com um determinado clima. Beleza? Então, guardem isso. Não entendeu? Volta o vídeo aí 10 segundinhos, ouve de novo. Olha só, a Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense são exemplos de ecossistemas, mas também são exemplos de ecossistemas certos ambientes muito menores, como uma poça d'água na mata ou até mesmo a água acumulada numa planta. Olha esse exemplo aí. Então a gente tem aqui uma bromélia com água, né, acumulada lá no interior da planta, no miolinho dela lá. A gente pode chamar isso aqui de um ecossistema específico, beleza? Então a gente não tem um tamanho limitado para um ecossistema. Ao longo do estudo da ciência e da geografia, você vai conhecer os grandes ecossistemas brasileiros, isso aqui no 7º ano, né? Ou seja, os ecossistemas ambientais gigantescos, como Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato-Grossense, Caatinga, Araucária, Cerrado, os pampas, os próprios manguezais e as matas de cocais e alguns outros ainda, inclusive os marítimos, né? O conjunto de ecossistemas do planeta é conhecido como biosfera. Finalmente a gente chega aí no conceito de biosfera terrestre. Então, o que eu posso dizer? Que biosfera é um conjunto dos ecossistemas existentes no planeta. E o que é ecossistema? É o conjunto de seres vivos e não vivos de um determinado ambiente e clima. Quando eu falo clima, eu falo temperatura, quantidade de chuva, noite, duração do dia, essas coisas. Ou seja, ecossistema é o conjunto, bioma, biosfera, é o conjunto de todos esses ecossistemas existentes. Cada ecossistema é formado pelo conjunto de várias populações que juntas interagem em comunidades. As populações são formadas por organismos específicos, que dentro de uma cadeia de relação entre eles, podem ser produtores, no caso das plantas, ou podem ser consumidores, no caso dos animais, podendo ser numa relação entre os consumidores, um consumidor primário, secundário, terciário, tudo isso dentro de uma cadeia ou de uma teia alimentar, beleza? Então, basicamente, aqui a gente resumiu tudo isso que a gente leu. Então, olha só que bacana aqui, ó. Temos uma paisagem,
né, do Pantanal Mato Grossense. E nos detalhes podemos observar o organismo A, uma população, beleza? Então, população, ó, tem um cara aqui, né? Então tem uma população da mesma espécie. B, uma comunidade, ou seja, já tem a população de jacarezinho mais os, né, das aves aqui, beleza? Depois a gente tem aqui em C um ecossistema, ou seja, o funcionamento de tudo. E por último eu tenho a biosfera, que aí é o funcionamento de tudo num determinado ambiente bem definido com o seu clima. Depois que eu junto todas, né, isso aí, eu tenho o conceito de, depois que eu tenho todo o conceito de ecologia formado, eu tenho a biosfera e eu tenho aqui um círculo vermelhinho mostrando exatamente o local onde está esse ecossistema. Beleza? Então olha só, a importância da biodiversidade. A biodiversidade é uma variedade de espécies existentes em um determinado espaço. Ou seja, bio de vida, diversidade, a maior quantidade possível diferente. Então, biodiversidade é o conceito de quanta vida diferente existe num local específico, beleza? Atualmente, milhares de espécies correm o risco de desaparecer, principalmente por causa da ação do homem. A destruição dos ambientes, a poluição, a caça e a pesca sem controle são algumas dessas ações, hein? Só algumas de várias, tá, pessoal? Como você viu, as espécies fazem parte de uma teia alimentar e a extinção de uma ou mais espécies pode provocar desequilíbrios ecológicos sérios, afetando outros organismos, inclusive o ser humano. Além disso, boa parte dos medicamentos e de vários outros produtos utilizados pelo ser humano é extraída de seres vivos. Assim como o desaparecimento das espécies, podemos também esses produtos, ou seja, muita coisa que a gente usa hoje que depende de organismos vivos, a gente pode acabar ficando sem, porque, né, se acabar o organismo que produz esse produto, a gente perde o produto. Então, ó, a produção de muitos medicamentos e outros compostos pode estar relacionada a conhecimento de povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. A destruição dos ecossistemas coloca em risco também a sobrevivência desses povos, já que essas comunidades usam territórios e recursos naturais para se manter, né, e manter suas tradições. Os quilombolas, por exemplo, as comunidades formadas por descendentes de pessoas escravizadas que se refugiaram, os seringueiros, os castanheiros, entre outros, são exemplos de comunidades tradicionais aí. Ameaçados, esses grupos enfrentam dificuldades para se manter e preservar sua cultura, suas tradições e seu conhecimento sobre o ambiente em que vivem, né? Com a diminuição da biodiversidade, perdemos parte do equilíbrio e da beleza presente nessa natureza, que, entre outros benefícios, nos proporciona é a fonte de criações artísticas, de lazer e de recreação. Por isso, preservar o ambiente e a biodiversidade é também preservar a nossa saúde física, mental, né? E a nossa história como um todo, né, pessoal? Então, olha só, para proteger a biodiversidade, é preciso preservar o habitat das espécies, ou seja, o ambiente onde eles vivem. Por isso é fundamental criar e manter unidades de conservação, como parques nacionais e reservas biológicas. Combater o desmatamento ilegal e garantir o cumprimento da legislação ambiental e o respeito às comunidades tradicionais, como as que a gente mencionou ali. Para preservar a biodiversidade, é importante também combater a biopirataria, ou seja, a apropriação indevida por meio de caça e coleta, seguida do envio ilegal dessas plantas e animais para o exterior, para extração de compostos ou de pesquisa de medicamentos, cosméticos e outros produtos. Não só para mandar para fora, né, pessoal? O uso aqui também, né? Por exemplo, aqui na nossa região de Mata Atlântica, a gente tem muito o pessoal que extrai o palmito, né? O palmito das palmeiras aí na mata, né? Principalmente em regiões serranas. E para retirar o palmito da palmeira, você tem que eliminar essa árvore, infelizmente. Não é um fruto que você vai lá e pega e a árvore continua lá, né? Você tem que eliminar essa árvore, ou melhor, você tira esse palmito e a árvore acaba morrendo por consequência. Então, se eu tenho muita gente tirando isso aí, por consequência, essa árvore vai acabar sumindo aí, né? Então é um exemplo, e não necessariamente para mandar para fora, né? A gente consome aqui mesmo o palmito, né? A pupunha aí que a gente consome aqui no Brasil e na nossa região. É preciso ainda diminuir, então, os danos causados no ambiente, adotando, por exemplo, técnicas de conservação do solo, para quando for usar para plantio, né? Especialmente áreas cultivadas, ocupadas por atividades humanas, como agropecuária e a mineração. Acho que a mineração é um pouco pior ainda, né? A gente tem um exemplo aí dos desastres recentes, como Brumadinho e Mariana, né? Que trazem um exemplo aí
malefício causado pela mineração. Sendo assim, é necessário buscar atender às necessidades do ser humano, melhorando a qualidade de vida da população e preservando a biodiversidade e a diversidade cultural. Essas condições fazem parte do chamado desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Quantos de vocês já não ouviram aí, né? O que é desenvolvimento sustentável? Eu já vi no comercial, Agro é Pop, né? Lá do comercial da Globo ou da Cultura, sei lá. Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, essas palavras são, hoje, por exemplo, elas estão muito até na moda, né? Muitas empresas utilizam o termo desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, produção verde, produto ecológico. Para quê? Para tentar trazer essa coisa, esse papel social de que a empresa está fazendo um serviço responsável, né? Preocupado com o próximo. E a gente sabe que nem sempre é isso aí, né? Tá moda, vira moda, é um negócio que vende, então vamos colocar isso aí. Meu produto é verde, meu produto é limpo, meu produto é sustentável. Muitas das vezes nem é, né? Alguns de fato são, muitas empresas sérias, principalmente empresas como Unilever, que eu sei de alguns trabalhos, são empresas que trabalham afinco, né? Investem em produção ecológica, em produção sustentável para tentar reduzir impactos na sua produção. Mas não é a realidade de todas as empresas, né? Então, elas, né, ela não deve se preocupar em melhorar o mundo hoje, mas em garantir a qualidade de vida das próximas gerações, né, essas empresas e as atividades sustentáveis como um todo. Beleza, pessoal? Então, aqui começa agora as atividades e essas atividades vocês farão aí em casa por conta, né? Cada um vai fazendo o seu caderno e vocês enviarão isso para o professor para correção. Mas eu vou fazer um vídeo também com as respostas, com a correção, para você poder aí em casa conferir se as suas respostas estão corretas ou não. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu venho com a correção dessas atividades e até a próxima. Fui!